Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa aula remota de matemática e hoje nós iremos trabalhar com os conjuntos dos números irracionais, como também conjunto dos números reais. Na aula anterior, nós trabalhamos com os números naturais, que são todos os números positivos, não é isso? A partir do zero, que seja o quê? Infinito. Ele não pode também ter o quê? Vírgula, certo? E os números inteiros. Também trabalhamos com os números inteiros. Os números inteiros, eles são os positivos e os negativos. Também já está dizendo, são números inteiros, não pode ter o quê? Vírgulas. Naturais, positivo. Inteiros, positivos, positivos e negativos. Também trabalhamos com os números racionais. Os números racionais, ele pode ser representado em forma de fração, certo? Também ele pode ser um número natural, ele também pode ser um número inteiro, números racionais, como ele pode ser o quê? Um número com vírgula, os números racionais, mas se ele for um número com vírgula, ele tem que ter fim, ou se ele for um número que for infinito, ele tem que ser uma dízima periódica. Como assim, ó? Aqui é menos 3,22, esse tracinho aqui está dizendo que o 2 está se repetindo. Então, ele é o quê? Uma dízima periódica. Do mesmo jeito, é o número aqui, ó, 1,26. Ele é o quê? Ele é um número racional, porque ele é infinito, mas ele é uma dízima periódica. Por quê? Porque o 26, ele está o quê? Se repetindo, é o quê? 1,26, 26, 26, 26, 26, 26, o quê? Infinito. Eu também expliquei que os naturais, não é isso? Ele está contido nos inteiros os números inteiros estão contidos no quê? Nos números racionais. Os números irracionais, ele não pode ser natural, ele não pode ser inteiro, ele não pode ser racional. Ou seja, os números irracionais são todos aqueles números infinitos que não são o que? Uma dízima periódica. Ó, raiz e que não pode ser representado em forma de fração. Existe raiz de 2? Não. Então, ele é o quê? Um número irracional. Existe, assim, raiz de 2, mas ele existe sendo o quê? É um número, eu estou dizendo assim, que não existe raiz de 2, um número exato, um número que seja finito. Existe a raiz de 2 sendo o quê? Um número infinito, certo? Infinito e não sendo uma dízima periódica, que é a raiz de 2, ele é o quanto, ó? 1,41, 42, 13, 56, 2, infinito, ou seja, tem infinitos números e não tem fim, certo? Então, não existe uma raiz o que? Exato, o número exato, que tem fim, infinito, certo? Melhor explicando para você, raiz de 3 são aqueles números que possuem infinitas casas, o que? Decimais, e eles não são o que? Periódicos. Olha aqui, ó. Não está se repetindo número, formando o que? Uma dízima periódica. Ó, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 7. Eles então são números o que? Irracionais. Se eu perguntasse a vocês, raiz de 16, ele é irracional? Não, porque quanto é a raiz de 16? 4. Então, ele seria um número o quê? Racional, não irracional, certo? Pessoal, o número π, aqui é o π, que é representado por 3,1415, vocês observem que ele tem infinitas, diversas casas decimais. E eles não é uma dízima periódica. Então, o π é o quê? É um número irracional. Para você obter o número π, você obtém o quê? Através de uma quê? De uma calculadora científica, certo? Ou de um computador específico para obter o quê? O resultado de π. Que é o quê? Que ele é um número com diversas casas decimais. Bem, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união dos conjuntos dos números racionais com números irracionais.
quando eu junto os dois, eu vou formar o quê? O conjunto dos números reais, certo? Como vocês observam aqui, ó, os naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais. Agora, os números irracionais, ele está o quê? Isolado, porque o número irracional não pertence nem ao natural, nem aos números inteiros e nem aos números racionais. Mas quando eu junto todos eles, o natural, os inteiros, os racionais e os irracionais, eu vou formar o conjunto dos números o quê? Reais. Aí aqui, ó, nós temos, né, na reta numérica, representação de números reais, ó. Ó, números inteiros, números racionais, números irracionais. Quando eu junto todos esses números, eu vou formar o quê? O conjunto dos números o quê? Reais. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Um abração para todos.